Começa agora mais uma edição do Vida Oncast. Hoje nós vamos falar sobre integração de empresas. Quais são as oportunidades e os desafios? E olha, eu estou feliz que hoje estamos com a mesa cheia. Tem gente aqui no estúdio. Lucas, próxima edição tem que colocar uma câmera aqui, tá? Para os nossos convidados também. E o Vida Oncast é sobre isso. É sobre conexão entre pessoas e sobre simplificar a informação. E para traduzir para a gente o que é integração entre empresas, eu estou aqui hoje com o Dr. Jorge, nosso CEO. Bem-vindo, Dr. Jorge. Obrigado. Nós estamos aqui com a Roberta, nossa gerente de relacionamento odonto. Prazer estar aqui. E conduzindo o papo comigo, eu estou aqui com o Miguel. E Miguel, eu não sei se é verdade, mas roda aí pelos corredores da empresa, viu, Dr. Jorge e Roberta, que se pegar a identidade no Miguel, tem Miguel da integração. É verdade, Miguel? É um pouco. É um pouco? Não nega nem confirma, né? É, não nego. Dr. Jorge, eu quero começar abrindo com você, porque quando a gente escuta falar sobre integração de grandes empresas, a gente fala de algo impactante, né? De muita responsabilidade, que é algo que tem que entregar resultado. E se a gente for no dicionário, a gente encontra algumas definições. Se a gente for no YouTube, nos jornais, no Google, a gente encontra muitas definições. Mas eu quero saber de você, como líder, como é que você define o que é para você uma integração entre duas grandes empresas? Então, primeiro o ato de integrar, ele depende muito da estratégia de cada empresa e da estratégia do negócio. Uma integração pode fazer sentido, como para nós faz, eu vou explicar por quê, mas para outras empresas pode não fazer sentido, manter ativos separados, com operações independentes. Sim, tudo depende da estratégia. Agora, para nós, integração é algo fundamental. Isso porque nós temos, dentro da nossa empresa, um conhecimento de anos que ele vem sendo embarcado através dos seus sistemas, da sua cultura, dos processos, de toda a inteligência. Tudo isso compõe um ativo gigantesco que pertence a essa empresa, principalmente carregado pelas pessoas e o seu compromisso com a sua missão e o seu propósito. E somente integrando, fazendo com que tudo isso se torne um só corpo e uma só alma, um só espírito, uma só vontade, é que a gente consegue trazer o melhor desse modelo, o melhor do que nós fazemos e devolver assim através do cuidado para o nosso usuário. Porque só com tudo isso unificado, todas as ferramentas que nós temos, é que a gente consegue ser mais preventivo, ter protocolos mais eficientes, conseguir ter produtos mais acessíveis, ter mais indicadores de qualidade, ser mais eficientes na gestão de custo. Então, a integração, muito mais particularmente aqui é o nosso caso, é uma atividade que é muito difícil. Estamos aqui há quanto tempo, Miguel sabe disso. Aqui a Roberta viveu a integração. É um processo doloroso, é difícil, que exige de nós muito trabalho, muito planejamento, muito investimento, gente. Mas ao final disso tudo, o que nos motiva e nos anima a passar por uma aventura tão complexa como essa é ter a certeza que no final nós vamos salvar muita gente. Roberta, como o Dr. Jorge comentou, né, você participou de uma das nossas integrações lá no Grupo São Francisco. Conta pra gente como foi essa experiência e como está sendo tua jornada desde esse momento, desde a integração. Bom, eu sou de Ribeirão Preto, né? Eu entrei na São Francisco em 2011 como trainee. Em 2014 eu fui convidada para assumir uma área de relacionamento odonto. E aí em 2019 veio a notícia, né, da compra da São Francisco. E logo iniciaram as reuniões, né, de integração. Foi quando eu descobri que a Apivida não tinha uma área de relacionamento odonto. E aí eu falei, bom, eu vou olhar para isso,
vou olhar como um copo cheio, né? Acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade de eu mostrar meu trabalho, de eu, né, valorizar a minha área, mostrar para a Apivida a importância, né, a relevância de ter um time de relacionamento odonto. E assim foi. Abracei a causa, comecei a participar, né, da integração mais ativamente. E não foi fácil, né? É um processo doloroso, como o Dr. Jorge colocou, né? Todo mundo teve que ter muito jogo de cintura, se abrir para o novo, né? Que são muitas mudanças, muita resiliência. Hoje eu tenho um time de mais de 50 pessoas e além dessa área voltada para o cliente empresarial, eu também lidero uma área de retenção de pessoa física, um time de adesão voltado para odonto. Então, realmente foi um crescimento. Parabéns pela jornada. Dr. Jorge, diante do depoimento da Roberta, como é que o senhor enxerga essas oportunidades que surgem para os colaboradores e também os ganhos que a gente traz para os nossos clientes com a integração? É assim, as oportunidades são gigantes. Primeiro, de aprendizado mútuo, de abertura de novos horizontes, novas oportunidades de crescimento dentro da casa. Quem vive um processo de integração sai um profissional muito mais qualificado. São poucos os profissionais que vivem e com algumas oportunidades de vida de passarem por um processo como esse. E aqui nós temos essa graça de poder, numa missão tão linda, ter passado por integrações sucessivas, o que faz com que nós tenhamos um capital humano de uma capacidade gigantesca, gente. Olha, a capacidade dessa companhia é um negócio incrível. E para o usuário, esse sim é o principal beneficiário de tudo que nós fazemos. E somente com a implantação de sistemas e nos tornando um corpo só e uma só filosofia, é que todos os benefícios ao longo dessa jornada toda a gente vem criando, chegam na sua totalidade junto ao usuário. Então essa que é a motivação maior do nosso existir, é que é o maior beneficiado nessa longa jornada de integração, né? Eu estava vendo vocês falando, e também o Dr. Jorge falando, e aí eu lembrei da minha experiência em BH, porque eu também fiz a integração lá do Grupo Promed e da Premium. E lá em BH também foram muitos desafios, né, como em toda grande integração, e às vezes eu chegava em casa assim, cansada, pensando, meu Deus, quantos desafios. E tinha outros dias que eu chegava, caramba, que legal, quantas conquistas também a gente vai vivendo. E é muito bom a integração, a gente olhar de um lado de carreira, mas também o tanto que a gente cresce e conquista por um lado pessoal, né, de vida. E, doutor Jorge, quando eu chegava em casa, muito assim, nossa, que desafio. Então, muito feliz, eu ficava pensando assim, como será que deve ser para o doutor Jorge? E eu penso que é uma pergunta que todo mundo pensa, poxa, às vezes a gente fica muito feliz, às vezes a gente se sente muito desafiado. E eu quero perguntar para você, como é que é para você, né, todo esse processo de integração, para você como líder e para você como pessoa? Então, pergunta profunda, né? Filosófica, né? Filosófica. Tem que respirar, e pensar. Sai do coração, é com o coração e com a cabeça. Não, sem dúvida, primeiro é uma jornada extenuante, né? É extenuante, sim. Um processo de integração, numa magnitude como essa, só para dar uma dimensão, a Apivida fez integração de algo que era, nos últimos poucos meses, de algo que era 1,5 vezes maior do que o que era o próprio Apivida. E quando você pergunta como era para mim pessoalmente, eu te falo uma coisa com toda sinceridade. Tudo está ligado ao propósito. Quando a gente acredita que está fazendo algo muito maior do que nós mesmos, que a gente está levando saúde a outras pessoas de uma maneira que ninguém consegue chegar, que aquela tarefa vai de fato fazer com que a gente leve o bem para outras pessoas através do nosso suor, do nosso trabalho, não tem nada mais motivador do que isso. Então não há dor, não há desespero, não há absolutamente nada que pode fazer nos balançar, como o bambu. Às vezes a tempestade dá, a gente vai para um lado, vai para o outro, balança, mas a gente volta.
Porque o que nos prende no solo é algo muito fixo. E nós temos que ser, como vocês dois falaram muito bem agora, maleáveis. Maleáveis. Estou aqui para aprender, eu vou escutar, eu vou me vergar para a esquerda, eu vou me vergar para a direita, mas eu tenho meu centro muito fundado no que nós acreditamos, que é a força do nosso propósito. Acreditar que é possível levar uma saúde de altíssima qualidade, mas que ela sempre seja acessível. Então, com essa força, essa fortaleza, esse propósito, é que essa empresa seguia. E todos nós, quantos atos de heroísmos eu não já vi nessa empresa, quantos e diversos todos os dias. E isso vem exatamente de uma força, de uma vontade interna, que é de servir e se entregar a missão. E esteja todo mundo trabalhando em prol de algo muito maior do que o nosso indivíduo, que é levar a saúde para esse Brasil todo. É nisso que eu acredito. E no próximo bloco você vai entender o que é uma medicina verticalizada e por que a Apivida acredita nesse modelo de sucesso. Não saia daí, a gente volta já. E hoje, mais uma vez, com mesa cheia, com plateia. Eu e o Lucas, que é o nosso videomaker, a gente gosta assim, quando tem muita gente, né, Lucas? É igual um programa de auditório, isso aqui. Igual um programa de auditório. Uma plateia grande desse aqui, né? Tá quase um auditório. Dia de festa, né? Dia de festa. E hoje nós temos uma edição especial em comemoração aos 79 anos da Apivida Notre Dame Intermédica, que hoje é o maior ecossistema de saúde da América Latina. E para me acompanhar nesse papo, eu estou aqui com o Dr. Cândido Pinheiro, presidente do Conselho. Bem-vindo, Dr. Cândido. Muito obrigado. Estou aqui com o Cândido Júnior, vice-presidente do Conselho. E pela segunda vez, o Dr. Jorge, nosso CEO. Bem-vindo, Dr. Jorge. Obrigado. Bem, curiosa que sou, fiquei pensando. 79 anos não são 79 dias. Eu fiquei pensando, quantos dias será que equivalem 79 anos? Sem pescar, Cândido Júnior. Tô passando. Alguém tem um palpite rapidinho? Não tem a menor ideia. 28.854. Muito bem, me furou, me furou. É muita história. 28 mil dias, 854 dias. E, doutor Cândido, você é o fundador da empresa e você tem 78 anos. E a empresa está fazendo 79. Pois é, Me explica essa conta. pois é. Incrível, né? Sim. Antes do papai me fazer, eu já estava fazendo a empresa, olha só. Já estava lá na frente. É fácil de entender. Ao longo desse período todo em que nós constituímos a empresa, de 79 para cá, 15 de janeiro de 79, que é a data do nascimento oficial do Antônio Prudente e a raiz do Apivida, foram se juntando a gente pessoas, entidades, empresas, personalidades, pensamentos, sem que a gente perdesse o DNA. Essas pessoas foram se juntando a gente, quase que como exércitos paralelos que foram engrossando as nossas fileiras, para não dizer que eu não falei de exércitos. Foram se juntando as nossas fileiras, engrossando nossos pensamentos e nossas ações. E algumas empresas, eu creio que, se somadas, eu acho, Jorge, que dão mais de 100 empresas que ao longo desses anos todos... Mais. Só as aquisições recentes foram mais de 50? Então essa quantidade, essa massificação enorme, essa quantidade enorme de empresas que ao longo desse período todo vieram engrossar o nosso pensamento. Claro que nos mudaram, nós não somos o mesmo que nós éramos quando começamos. Até porque nós mudamos todos os dias. Mas mudamos também porque nós fizemos uma entremeação de pensamentos, de atitudes, de conhecimentos,
de noções do que nós devíamos fazer, de entendimento de nossa função, de nossa razão de ser, nós não somos o mesmo, sabe? Mas tem 3 empresas que eu creio que sejam a raiz, a matriz, essa coisa fundamental que constitui hoje, fundamentalmente, o que nós entendemos como Apvida. A mais nova delas é a própria Apvida, que é a Nenê. A Nenê é de 15 de janeiro de 79. A GNDI Intermédica, que nos fez vir para São Paulo, nos trouxe nas asas do Cândido Júnior, esse fênix. Não, aí foi capital, né? Quem nos trouxe para São Paulo foi Ribeirão Preto. Pois bom, é de março, 13 de março de 68. Cabeça boa, tá decorando tudo. Eu tive que decorar para Todos os falar números, aqui. muito bem. Pois bom, mas no bojo dessa história veio a São Francisco. A São Francisco foi fundada quando o Brasil comemorou os 125 anos de independência. 125 anos. 8 de setembro, um dia após, esperou-se que as festividades findassem, então foram à luz do Hospital São Francisco, os donos que a fizeram, e iniciaram a São Francisco, que é uma das matrizes e a matriz mais antiga desse grupo de empresas que o Dr. Jorge já nomeou e já disse que eram mais de 100 e que constituem o que o Apvida é hoje. E junto com essa coisa chamada empresa, essa coisa chamada entidades e tal, vieram alguns milhares de pessoas para colaborar e para constituir e para fazer, porque eles é que fazem, nós apenas alguma vez interferimos e damos rumos. Milhares de pessoas se constituem essa massa maravilhosa de colaboradores que nos dão força, que nos dão garra, que nos dão sangue para que a gente possa caminhar nesse dia a dia. E ao lado desse grupo de empresas, desse grupo de colaboradores, unem-se 8 milhões de usuários, sem falar, se eu não disser, a Jaqueline não vai me perdoar, desses outros 8 milhões de pessoas de odonto que resolveram confiar no nosso ideal, não na nossa empresa. Deixa eu só Muito obrigado. complementar aqui Maravilha. as belas Por palavras favor. aqui do Dr. Cândido. Por favor. Assim, lembrou muito bem. A gente sabe que nós somos milhares de médicos, de dentistas, de colaboradores, de vendedores, de fornecedores. Esse ecossistema gigantesco, que esse é o ecossistema da Apvida, do grupo Apvida Notre Dame. Mas, se parar para pensar, o Dr. Cândido falou de fundadores. São mais de 100 empresas. Já imaginou quantos fundadores Pois não é. começaram todas essas histórias, toda essa trajetória, e esse universo, esses milhares de pessoas, milhões de clientes hoje transitam em torno de um sonho só, que é ter acesso à qualidade, uma saúde de qualidade, numa condição acessível. E isso une todo mundo hoje. Dos antigos fundadores que foram homenageados aqui um dia desse, tanto São Francisco como o Dr. Rafik Greenline, fundador aqui do Hospital Salvá-los, como todo esse exército de pessoas que eu relatei. Agora, é importante lembrar que esse vídeo tem que ser muito bem explicado e rapidamente para as pessoas, que eu estava em Belo Horizonte com o Dr. Cândido e o marketing soltou um vídeo que dizia que a data de nascimento da companhia era de 1945. E no final chamaram o Dr. Cândido para falar. Aí uma senhora do lado me cutucou e disse assim, poxa, mas ele está tão bem conservado. Eu não consegui explicar, então, por favor, explique, né? Isso, o Dr. Cândido explicou perfeitamente, né? Esse mistério das datas. Vocês estavam falando aí de muitas datas e o Cândido Júnior complementou dos acontecimentos, e eu vou usar a resposta de vocês como um gancho para fazer uma pergunta para você, Dr. Jorge. Em meio a tantos acontecimentos e a tantas histórias, você consegue, eu vou lhe dar um desafio. Eu gosto de dar desafio para os meus convidados aqui. Você consegue dizer
um acontecimento que para você foi o mais importante na história da empresa e por quê? O desafio mesmo é falar depois do Dr. Kennedy. Agora vai ser difícil. Ó. Encerrou a minha pauta, viu? Deixa de conversa. Encerrou aqui a minha pauta porque... Você orador porque fino, orador fino do jeito que você é. Dr. Kennedy não só fala muito bem, mas também exprime o âmago, a missão, né? O fundamento da nossa missão, a nossa motivação. E até falei da última vez aqui, reafirmando, eu não sei se eu acordaria todo dia de madrugada, iria até de noite, sábado, domingo, feriado, se fosse por uma missão diferente dessa. Não sei se eu teria pelo menos a mesma entrega, dentro das nossas fraquezas, dificuldades, mas pelo menos uma certeza nós temos, que nós estamos numa missão que engrandece a nossa alma, porque ela pretende fazer o diferente, cuidando das pessoas de uma maneira acessível e levando a melhor qualidade que a gente pode. Nós somos imperfeitos, mas a missão é perfeita. Essa missão é perfeita, dentro do seu melhor conceito. Eu tenho muitas histórias e muitas lembranças aqui para falar, mas deixa eu só falar sobre reforçar um pouquinho o nosso modelo de negócio. Hoje, naturalmente, a Apivida Notre Dame tem vários braços assistenciais. A gente tem os produtos PPO, tem a odontologia, que está aqui a Jaqueline, tá vendo, Jaqueline? Falei. Check, falei, hoje Jaqueline. Hoje ela está feliz. Nós temos hoje os nossos hospitais vendendo unidades, vendendo serviços. Nós temos várias atividades que compõem, que formam esse sistema, né? Sim. Mas é claro que o nosso carro-chefe é essa medicina que ela é feita principalmente dentro de unidades próprias, porque ela leva muito mais possibilidades do que esse outro modelo aberto, em que o usuário fica solto nesse modelo aberto, sem direcionamento, sem orientação. É uma medicina que tende não só verticalizada, mas que com a possibilidade de tecnologia e com atuação ativa no sentido de buscar o usuário, se antecipar às demandas deles e os orientar para que a prevenção funcione com mais eficiência, protocolos, a melhor padronização, repetir as melhores práticas, né? E aí, eu vou lembrar aqui muito rapidamente de uma história, convocado aqui pelo Dr. Cândido, eu estava na faculdade de medicina ainda, fui nos intervalos da faculdade, ia lá, e trabalhava no comecinho da manhã, depois no meio da tarde. E à noite? E à noite, ajudando lá, atrapalhando e ajudando um pouquinho, e cuidava lá do hospital. Fui a Natal porque precisávamos abrir o primeiro hospital, uma operação lá requeria que a gente montasse o primeiro hospital, o Hospital Antônio Prudente de Natal. E quando eu estava discutindo lá com a arquitetura para ver o dimensionamento do hospital, quantos leitos a gente faria, aquele hospital que a gente havia comprado, a Maternidade Santa Helena, não cabia a quantidade de leitos que nós tínhamos na rede credenciada em alguns serviços, como, por exemplo, na UTI neonatal. Nós comprávamos 12 leitos em média, nos hospitais credenciados para os bebezinhos que precisavam de UTI neonatal. E, do ponto de vista regulatório, só cabia 10 leitos de UTI neonatal, então fiz a conta lá, nós vamos ter espaço para 10 leitos e os outros 2 leitos nós vamos ter que continuar comprando na rede credenciada. Esses 2 leitos. Foi assim que foi feito, o hospital lá dimensionado. Muito bem. Logo depois de internalizarmos o setor de obstetrícia para dentro de casa, depois que o hospital passou a funcionar, olha, gente, incrivelmente, aquilo que a gente comprava 12 leitos de UTI neonatal na rede credenciada, passaram a ser apenas 2 dentro da nossa unidade própria, dentro da nossa UTI neonatal. Eu já tive filho em UTI neonatal, em UTI pediátrica, 2 vezes. Sei quão difícil foi passar aquela experiência. Ou seja, a verticalização é uma arma fortíssima, se bem utilizada, se bem manuseada, com os melhores protocolos e padronizações, a gente consegue sim assegurar uma medicina de padrão muito superior, desde que a gente atue
com essas premissas. Como foi a primeira vez que nós saímos do Estado testando aquele modelo verticalizado, ou seja, já tínhamos uma carteira e passamos a ter um hospital, diferentemente de como você fez, Antônio Prudente. Primeiro foi o Antônio Prudente, depois foi criado o hospital. Ali a gente testava na prática quais eram os efeitos de uma verticalização, que ainda começava a dar moldes a esse modelo, que a gente, de novo, dentro das nossas imperfeições, mas eu acredito seguramente, no meu coração, eu tenho ciência de que esse é o modelo que mais se aproxima da perfeição. Nós em Natal, meu filho, compreendemos pela primeira vez que não há saída, não há sobrevida para a medicina se não for verticalizada. Nós aprendemos isso em Natal na prática. Isso. Então, aquela iniciativa, ali naquele momento, ali para mim, estou falando de 1998, 97, 97, 98, minha cabeça não está tão boa com a sua, minha data, acho que é 97, 92, eu vi ali que, puxa, essa é uma oportunidade da gente conseguir ser mais acessível, porque na hora que a gente consegue ser mais eficiente, tira excessos que conseguem reduzir permanência, porque ninguém gosta de ficar em hospital, como eu fiquei com meus filhos. Sem necessidade, né? Sem necessidade, ainda mais no UTI. Então, se a gente conseguir fazer isso, unir, entregar nossos produtos com qualidade, com eficiência, nós vamos conseguir atender e salvar muita gente. Essa é a missão que o Dr. Cândido muito bem explicou aqui para todos nós, né? E é importante, meu filho, desculpa interrompê-los, não é, nesse momento, dizer quem fundou, quando foi fundado. O importante é o que nós fazemos hoje juntos, com esse legado que nós recebemos dessa quantidade de pessoas enormes. É o legado, é a vida que nós estamos levando, é o dia que nós estamos vivendo, é a saúde que nós estamos tentando levar. Pensando no cliente como objetivo maior de nossas vidas. Não somos nós não nos consideramos como donos da empresa, eu tenho certeza. No nosso pensamento, existe com certeza a marca e a certeza de que o dono dessa empresa é o usuário que confia na gente. Nós todos, nós aqui todos, e todos os outros que nos cercam, somos apenas funcionários deles. Em níveis diferentes, com ganhos diferentes, claro, porque as funções são diferentes, mas, na verdade, nós somos funcionários dos nossos usuários. É assim que nós nos sentimos. Se vocês pudessem resumir a história da empresa em uma palavra, qual seria? Vida. Aí. Vida. Todo mundo é vida? Vida, então pronto. Muita vida. Muita vida. Vida. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Dr. Jorge, Dr. Cândido Júnior. Obrigado a vocês, pessoal. Até lá.